E após a reunião coordenada pelo governador Eduardo Leite, na última quarta-feira, dia 23 de junho, o Gabinete de Crise decidiu manter os 14 alertas já emitidos às regiões Covid. A região que compreende a R16, incluindo a Erechim, faz parte deste alerta. E para falar de novas ações para o enfrentamento, convidamos um membro do comitê da AMAL, Jackson Arpini. Jackson, desde o início da pandemia, no ano agora de 2021, a gente teve os piores cenários se apresentando aqui no nosso município e também na região 16. Nós já estamos há um bom tempo em alerta emitido pelo governo do estado e o número de mortes ele tem aumentado nos últimos dias. O que se dá todo esse novo cenário da pandemia? Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Um agradecimento especial à Sandra pelo convite, por estar mais uma vez aqui neste programa e repassar algumas informações para toda a comunidade. Nós estamos realmente no ano de 2021 enfrentando um cenário agravado. Nós tivemos uma crise muito complexa no mês de fevereiro, março e abril. Nós conseguimos melhorar um pouco esse cenário e logo na sequência tivemos novamente um agravamento, que é o agravamento que nós estamos agora vivenciando ou atravessando. Pela quinta vez consecutiva, o Estado do Rio Grande do Sul sinalizou para a nossa região o alerta, o que significa uma real tendência de agravamento face aos indicadores. Quando nós falamos nesses indicativos de aviso, alerta e ação, sempre é bom colocar para todos os telespectadores que isso se dá fundamentado em indicadores. E os nossos números, quando nós falamos em região 16, sempre é bom reafirmar 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes, não são números favoráveis nesse momento. Por quê? Porque nós estamos tendo um número elevado de casos ativos, nós estamos tendo uma alta taxa de ocupação dos leitos clínicos, nós estamos verificando também uma sobrecarga dos leitos de terapia intensiva, os leitos de UTI, e infelizmente, dado a este agravamento, começam a surgir os novos óbitos. Nessa semana, tendo em vista a sinalização de alerta, o que mais penalizou a nossa região foi o surgimento de óbitos. Nós tivemos aí praticamente 20 óbitos em 2 semanas, que é um número expressivo, e nós tivemos também uma elevação na taxa de ocupação dos leitos clínicos. Se nós retrocedermos um pouco nos indicadores, nós vamos perceber que em dia 11/6, portanto no começo do mês, nós tivemos 1.076 casos ativos, que foi o segundo maior pico de contaminação desde o início do processo pandêmico, que ocorreu em março de 2020. E nós já temos, pela experiência da longevidade do processo pandêmico, nós sabemos que a partir da elevação dos casos ativos, nós temos os desdobramentos. E os desdobramentos, nós já falamos inúmeras vezes, são a elevação das taxas de ocupação dos clínicos, das UTIs e dos surgimento dos óbitos. Nós estamos nesse momento atravessando esse cenário e aí podemos agregar as variantes, a complexidade, as pessoas que estão sendo acometidas são pessoas de uma idade menor. Então tudo isso vem contribuindo para esse momento no qual nós estamos atravessando. Existe aí a possibilidade de criação de novos leitos nos hospitais? Importante colocação, nós tivemos na semana passada e no início dessa semana uma sobrecarga com relação aos leitos clínicos. Então nós tivemos uma ocupação em determinado momento de 106%. Então esgotou toda a capacidade com relação aos leitos clínicos dos 2 hospitais de Erechim, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade. Nós temos neste conjunto, nós temos 10 hospitais regionais que possuem 109 leitos habilitados para assistência do Covid, que nós entendemos que são hospitais de retaguarda técnica. Neste quesito, nós estamos ainda com uma boa margem de segurança, porque desses 109 leitos, hoje, na sexta-feira, nós estamos com 41 pacientes internados. Então, isso possibilita esta retaguarda técnica. Mas nós entramos em contato com a direção do Hospital Santa Terezinha, que faz parte do Comitê Regional, e há a possibilidade, caso existir a necessidade, de colocar em vigência os planos de contingência. Então, o Hospital de Santa Terezinha já está no plano de contingência B, já significa abertura de novos leitos, e nós podemos, dado ao cenário, migrar para o plano de contingência C, que significa mais leitos clínicos à disposição. O que nós não temos capacidade de ampliar, e isso é importante colocar para todas as pessoas que estão nos acompanhando, são os leitos de terapia intensiva, porque todas as estruturas já foram colocadas à disposição e aí requer uma gama de equipamentos, requer também recursos humanos especializados e preparados para tal função. E neste item,
neste dado nós já estamos no limite máximo com uma sobrecarga de trabalho desde março de 2020. Conforme um estudo divulgado pelo governo do estado essa semana, nós somos o terceiro menor excesso proporcional de óbitos. Isso se dá ao trabalho de vacinação que está sendo realizado arduamente, praticamente todos os finais de semana, inclusive levando a equipe à exaustão? Sandra, nós estamos tendo alguns números negativos com relação ao processo pandêmico, já é de conhecimento de toda a população, porém também nós temos algumas respostas positivas. O Estado observa o cenário da pandemia através de 21 regiões. Dessas 21 regiões, nós temos a segunda melhor taxa de letalidade aparente. Então, neste conjunto de 21 regiões, a região 16, que tem como município sede o município de Erechim, ele apresenta a segunda melhor média, mesmo que estejamos falando de perdas de vidas humanas, nós sabemos que isso é imensurável, isso é irreparável, mas nós temos neste item um bom indicador. A segunda melhor média de todo o estado do Rio Grande do Sul. Com relação à imunização, que também é um assunto importante, nós estamos nesta avaliação das regiões no ranking com relação à primeira dose, na primeira posição, e também com relação à segunda dose na primeira posição. Então a região 16 está pontuando o ranking das 21 regiões na D1 e na D2. Isso é extremamente relevante no sentido de que nós estamos ampliando a cobertura vacinal. Agora há uma expectativa da chegada de uma remessa significativa de 7.464 doses para a região. Nós estamos num patamar de vacinação de aproximadamente 45% quando falamos da primeira dose. Nós tínhamos uma carência muito grande com relação à D2 da Coronavac, certo. Praticamente isso foi colocado em dia, então nós estamos avançando a cada semana com relação ao processo de imunização. Houve uma manifestação por parte do governo do estado, que a partir dessa data haverá repasses regulares de imunizantes, o que significa dizer que as regiões vão receber toda semana um lote novo de imunizantes. Isso obviamente vai possibilitar ampliar a cobertura vacinal e isso vai ter reflexos no cenário pandêmico. Claro que esses reflexos positivos, e também vai permitir um olhar diferenciado para os setores produtivos, que nós sabemos que alguns setores ainda estão enfrentando muitas dificuldades, tendo em vista os protocolos que foram necessários aplicar para este momento. A partir do momento que nós consigamos avançar nos indicadores, nós temos também a possibilidade de reavaliar alguns protocolos e migrar para um cenário mais alentador. Como é que o comitê analisa essa premiação que o governo do estado também anunciou para as regiões que estiverem vacinando? Eu creio que nós temos que olhar sob duas óticas, e isso gerou muita controvérsia. Do ponto de vista de imunização da população, do ponto de vista de estimular a imunização das pessoas, eu acho positivo. Certo. Do ponto de vista de gerar uma concorrência entre as regiões, entre os municípios, eu entendo ser completamente negativo. E justifico por quê. Se nós pegarmos a nossa região, que vem liderando o ranking das regiões que mais imunizaram, nós verificamos que todas as equipes e todos os municípios estão adotando a mesma metodologia. A partir do momento em que há a disponibilidade de imunizantes, as pessoas estão trabalhando nos finais de semana, em horários alternativos e em feriados. E, para tanto, não há necessidade de premiação, porque isso já vem ocorrendo na nossa região. Então, no sentido de que possa gerar uma disputa desnecessária, eu não vejo como uma proposição positiva. Do ponto de vista de que há uma estimulação para alguns municípios que talvez não estejam neste patamar ou nesta velocidade, talvez possa apresentar uma resposta positiva. Mas eu entendo que a nossa região, e aqui quero parabenizar todos os municípios, todos os profissionais da saúde têm feito a sua parte. Tanto é verdadeiro, Sandra, que nós estamos já há várias semanas no ranking das regiões que mais imunizaram a população e estamos nos aproximando de 50% da população imunizada, claro, aqui falando da primeira dose. Certo. Hoje nós recebemos na cidade 995 doses da vacina da Janssen, uma vacina muito esperada e que pode causar um tumulto na vacinação. Porque pelas pesquisas as pessoas falam que é uma das vacinas que mais tem eficácia. De que forma vai ser estudado essa questão da distribuição aqui na região? Nós temos que entender que nós estamos seguindo uma campanha nacional de imunização. E as normativas, a disciplina e as regras vêm de núcleos centrais, tanto do Ministério da Saúde
como da Secretaria Estadual de Saúde. E dado a esta expectativa, esta ansiedade da população, nós estamos seguindo as normativas legais. E, segundo as instruções, nós vamos continuar com as faixas etárias e colocando à disposição aquilo que nós recebemos. Sim. Nesse momento, nós vamos receber 3 imunizantes, da Johnson, da Coronavac e da Pfizer. E, obviamente, que nós vamos seguir o calendário de imunização, porque nós estamos realizando uma imunização para toda a população e nós temos que seguir critérios. Então, não há a possibilidade de escolha do imunizante. Todos têm a mesma finalidade, o que há são algumas diretrizes um pouco alteradas ou modificadas para cada imunizante. Uns preconizam 2 doses, como a Coronavac e a AstraZeneca, a Janssen preconiza 1 dose, uns têm uma efetividade um pouco melhor, outras têm uma efetividade um pouco menor, mas enfim, todas têm o mesmo objetivo, imunizar a população e proteger contra a enfermidade da Covid. Por esta razão, não resta nenhuma dúvida que nós vamos continuar, Erechim e região, seguindo as normativas do Estado, de acordo com a capacidade de imunização e de acordo com os imunizantes recebidos. Existe também uma expectativa de que até setembro a vacinação esteja concluída em todos os grupos, mas se nós continuarmos esse ritmo que está a Erechim, antes disso podemos concluir essa etapa? Sandra, é aquilo que nós estávamos comentando, nós estamos avançando muito bem no quesito vacinação e imunização, partindo do pressuposto que todo o país tem que ser imunizado, partindo do pressuposto que nós dependemos do repasse do Ministério da Saúde, tem toda uma logística, o Ministério da Saúde repassa aos estados, os estados, por sua vez, repassam às coordenadorias de saúde e essas repassam, então, aos municípios. O que nós ajustamos aqui, do ponto de vista regional, falando como o R16 e como a MAU, o que nós ajustamos é que, a partir da chegada do imunizante, todas as equipes entram em atividade e começam a realizar a imunização. Por isso que nós estamos no ranking na posição número 1. Há uma expectativa que, se houver repasses regulares, como foi mencionado, e nós tivermos o imunizante à disposição, obviamente que nós vamos vacinar a população e nós temos plenas condições, caso tenhamos o imunizante, de completar toda esta campanha até setembro, com absoluta certeza. O que nós temos que deixar claro para as pessoas que estão nos escutando, para os telespectadores, é que nós dependemos do imunizante. Ainda não há a possibilidade do Estado adquirir, não há a possibilidade do município adquirir, e sim nós temos que aguardar a remessa que vem do Ministério da Saúde. O que é certo, o que é correto, que a partir da chegada a imunização será realizada para toda a população. Referente ao último decreto, foi solicitado o fechamento das praças públicas. Foi a alternativa mais necessária nesse primeiro momento? Nós, na semana passada, recebemos o alerta e, juntamente com o alerta, vem uma normativa legal do Estado, que nós recebemos essa semana novamente, tendo em vista que quarta-feira fomos classificados pela 5ª vez consecutiva no alerta. Quando vem essa normativa do Estado, vem indicativos de que nós temos que adotar medidas, dado ao cenário, dado aos indicadores, dada a gravidade da situação. Então, mediante essas sinalizações do Estado, nós temos que agir. Nós já estamos verificando uma redução no número dos casos ativos. Nós ultrapassamos a casa de 1.000 casos ativos, nós atingimos o pico de 1.076 e nós estamos nessa semana, segundo o boletim de quarta-feira, com 835. Então já houve uma boa redução no que diz respeito aos casos ativos. Reflexo dessas medidas que foram implementadas. Nós estamos aguardando agora o boletim de hoje e os próximos boletins para ver se vamos estabilizar nesse patamar ou vamos decrescer. O que nós não esperamos é que ocorra um V na curva epidemiológica, ou seja, que ocorra um movimento de ascendência novamente, porque aí nós teremos que adotar medidas mais rígidas. A nossa expectativa é que haja um platô, uma estabilização e a partir dessa estabilização uma sinalização de decréscimo. Se isso acontecer, que é a nossa expectativa, é para isso que estamos trabalhando, nós podemos reavaliar todo o cenário e rever toda a situação. Com relação aos últimos decretos dos protocolos variáveis, nós solicitamos a todos os prefeitos, até porque as nossas decisões, deliberações são regionais e integrais, para que reeditassem os decretos com essas restrições para os próximos 15 dias, para que a gente possa então verificar a efetividade e a eficácia desses decretos através dos indicadores. Conforme os últimos mapas divulgados e informações divulgadas pela MAU, o paciente COVID que tem internado, ele tem uma faixa etária de 39 anos.
essa é a maior incidência? Nós estamos aprimorando os nossos estudos, os nossos levantamentos para entender a movimentação do cenário pandêmico. E um dos estudos que nós aprimoramos é esse com relação à faixa etária que mais tem se contaminado pelo novo coronavírus. Nós fizemos um estudo desde janeiro até a presente data e verificamos que nos últimos 3 meses, vamos colocar aqui, abril, maio e junho, a faixa predominante de contaminação pela Covid foi a faixa de 30 a 39 anos, numa segunda posição a faixa de 40 a 49 anos e numa terceira posição a faixa de 20 a 29 anos. Então isto é dado oficial, são indicadores. A população que mais tem contraído é a população que tem 30 a 39 anos. Nós também verificamos, e aqui um dado extremamente importante, se nós pegarmos as pessoas que se contaminaram em junho até a presente data, nós vamos perceber que 93% das pessoas que contraíram a Covid neste período são pessoas abaixo de 60 anos. 93% das pessoas que tiveram contato e contraíram o novo coronavírus são pessoas abaixo de 60 anos, o que já demonstra de uma forma muito clara o resultado da vacinação. Tem pessoas que contraíram acima de 60 anos, porém num percentual muito baixo e em situações que os casos não se agravaram. Então aqui nós reforçamos a importância da imunização, nós reforçamos a importância de completar o processo vacinal, primeira e segunda dose, para aquelas que são preconizadas. Nós soubemos que algumas doses são reatogênicas, alguns imunizantes causam uma certa reação, mas faz parte do processo e é extremamente importante que as pessoas realizem a primeira e a segunda dose para que possa retirar do imunizante a sua melhor efetividade e a sua melhor eficácia. Para a gente finalizar, os hospitais continuam com ocupação acima de 80%? Nós ainda continuamos com as taxas elevadas, isso é importante também que a população tenha presença. Nós estamos com os leitos de terapia intensiva que são finitos numa sobrecarga, nós estamos com taxa superior a 90% e nós estamos verificando, como já mencionamos, a elevação dos leitos clínicos. Certo. Para tanto, continuam os protocolos preconizados, nós temos que ter a maior observância na adoção desses protocolos. Nós estamos chamando a atenção aqui da população de 30 a 39 anos, que as estatísticas estão sinalizando que são as pessoas que mais estão contraídas, portanto devem redobrar os cuidados. E nós precisamos aliar aquilo que também estamos manifestando em várias oportunidades. Prevenção, adoção dos protocolos, observância dos protocolos variáveis, ou seja, as regras que estão postas para toda a coletividade e aliar isso à imunização. A junção ou a irmandade desses dois fatores vai nos levar a um cenário mais promissor e nós poderemos atravessar neste período mais crítico para então um cenário que eu tenho dito promissor e que vai possibilitar manter o olhar para a saúde, mas também para os setores produtivos e para a coletividade. Obrigada, Jackson, pelas informações.